Qual é a pior caixa de som? Bomber Paredão 2300 ou Philco PCX 24000? Que antes de começar, é bom lembrar o seguinte: a minha intenção com esse vídeo não é de engrandecer nem de desmerecer uma das duas, e sim de te mostrar detalhes que uma tem e outra não, e detalhes que eu já observei em outras caixas de som que as duas não têm. Por isso, se você interessou em descobrir quais são os pontos negativos da Bomber Paredão 2300 e da caixa de som Philco PCX 24000, deixa o like para fortalecer e me ajudar a trazer mais caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo, e bora começar com os pontos negativos da caixa de som Philco PCX 24000. Começando pelo painel, que deveria ter todos os botões retroiluminados igual o dos botões de volume. Faltou uma equalização para os médios. O espaço para celular ou tablet ter acabamento Black Piano eu não gosto, pois arranha muito fácil. Faltou um acabamento para tampar essas conexões para não pegar tanta poeira. Pelo espaço dedicado, o visor poderia ser maior. A função de reforço nos graves poderia dar mais ênfase. Deveria ter mais opções para microfone. Deveria ser possível acessar todas as opções de LED. Esse acabamento Black Piano em volta dos botões não me agrada, pois acumula muita poeira. Aqui na frente, esse monte de Black Piano também não me agrada, pois arranha muito fácil. Essa falta de acabamento aqui na parte de baixo é muito ruim, pois absorve muita umidade. Concorda comigo? Então deixa o like. Faltou mais uma alça de transporte aqui na parte de trás para facilitar o transporte com as rodinhas. Deveria ter entrada e saída RCA que nos modelos anteriores possuíam. Deveria ter acabamento aqui no duto de ar. Essa placa aqui na parte de baixo deveria ter ficado aqui na parte de cima para facilitar o acesso. Faltou cantoneiras de proteção aqui nas quinas na parte de trás. E se mesmo com esses pontos negativos você está pensando em investir em uma caixa de som Philco PCX 24000, aqui na descrição tem o link de compra dela lá no Mercado Livre em até 18 vezes sem juros, mais frete grátis. Agora vamos para os pontos negativos da Bomber Paredão 2300. Começando pelo painel. Faltou uma tampinha de proteção aqui nessas conexões para não acumular tanta poeira dentro delas. O local para celular ou tablet deveria ser vazado para comportar tablets na posição horizontal. Esses buracos, que são onde ficam os parafusos, tanto aqui na parte de cima quanto aqui no subwoofer, no acabamento do subwoofer, deveria ter borrachas de proteção para ficar com um acabamento mais bacana, igual aqui na parte de cima que não tem, ó. Tá vendo? Voltando aqui pro painel, faltou uma equalização manual para os médios. Concorda comigo? Então deixa o like. Esse acabamento Black Piano que tem aqui no painel, tanto aqui na parte da frente dela, eu não gosto porque arranha muito fácil. As equalizações pré-programadas Out e Flat, eu não percebi muita diferença sobre elas. Aqui na frente o painel, pelo espaço dedicado, poderia ser bem maior. Já que ela tem ícone de bateria, faltou bateria. Faltou rádio FM, que ela também não tem. Os dutos de ar, tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo, faltou uma tela de proteção para evitar que crianças joguem coisas dentro dela e insetos e até mesmo animais entrem dentro dela. E se mesmo com esses pontos negativos você decidiu que quer investir em uma Bomber Paredão 2300, aqui na descrição tem o link de compra dela lá na Shopee em até 12 vezes sem juros, mais frete grátis. Porém, antes de comprar, confere se o cupom de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto, não está ativo. Mas se você preferir comprar ela no Mercado Livre, também tem o link aqui na descrição, ao qual você consegue dividir em até 18 vezes sem juros, mais frete grátis, caso você tenha o cartão Mercado Pago. Nisso, eu te aconselho a investir também em uma capa de proteção para Bomber Paredão 2300. Eu uso e recomendo em todas as minhas caixas de som. Só me chamar aqui nos comentários que eu te mando o link direto do anúncio. Mas se você estiver precisando de capa de proteção para outro modelo de caixa de som ou para mini system, também é só me chamar nos comentários. E continuando, já aqui na lateral, faltou a alça de transporte que na caixa dela mostra que ela tem. Na parte de trás, eu senti falta de conexão RCA, tanto para saída quanto entrada. E aqui embaixo nas laterais, deveria ter cantoneiras de proteção para evitar esse tipo de coisa. Independente do resultado, se você fosse comprar uma das duas, qual você compraria e o porquê? Dito isso, agora você vai clicar aqui para ver o duelo das duas, onde eu vou te mostrar tudo o que eu achei de bom nelas.
Afinal, elas não são uma caixa que só tem ponto negativo. Vai lá conferir, pois ele é a continuação desse vídeo.